Hoje nós vamos fazer um estudo maravilhoso, um estudo tremendo realmente, as 7 pragas do Apocalipse. Já estudou esse assunto alguma vez? Alguma vez na sua igreja, alguma vez na sua vida, você já parou para pensar nas 7 pragas do Apocalipse? Então vamos lá, senta, fica calmo e vamos abrir a Bíblia e vamos estudar claramente, uma por uma, as 7 pragas do Apocalipse. Se prepara, porque hoje, Apocalipse 15 e Apocalipse 16, com certeza, esses 2 versículos nos darão todo o entendimento deste tão complicado assunto, que muitas vezes não é apresentado nos púlpitos, nem no altar desta ou daquela igreja. Apocalipse capítulo 15, versículo 1, diz assim, vamos ler? 15, versículo 1, olha. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, ou pragas. Pois com estes flagelos se consumou a cólera de Deus, ou a ira de Deus. Vem cá, Deus tem ira? Deus se ira? O que você acha? Mas Deus não é amor? Se Deus é amor, por que a Bíblia fala que com as 7 pragas vai se consumar a ira de Deus? Mas a ira de Deus não é contra o homem, não é contra o pecador. Deus está, com certeza, preocupado conosco. O amor de Deus é muito grande. Porém, Deus abomina o pecado e ama o pecador. A ira de Deus é contra o pecado e não contra o pecador. Ao passo que a ira de Satanás é contra o pecador e não contra o pecado. É diferente. Deus ama o pecador, o diabo odeia o pecador. Deus abomina o pecado e o diabo gosta do pecado. As 7 pragas do Apocalipse. Vamos aqui olhar no nosso computador alguma coisa muito interessante, que vai chamar a sua atenção e a minha também. As 7 pragas do Apocalipse. Analise tempo de misericórdia. Desde que Adão pecou, lembre-se, desde que Adão pecou, nós temos até hoje aproximadamente 6.000 anos de pecados. Imagine, 6.000 anos de pecado. Olha aqui, Apocalipse 18, versículo 5. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que eles praticaram. Em outras palavras, cada pecado que nós praticamos, Deus vai registrando. E esses pecados vão se acumulando no céu, até o momento em que Deus vai fazer justiça. A manifestação da justiça de Deus é algo que aparecerá na vida humana em forma das 7 pragas. Apocalipse capítulo 16, nós encontramos as 7 pragas. E aqui no computador você vai ver qual é a primeira praga, mas antes dá uma olhadinha aqui. Com as 7 pragas se consuma a ira de Deus. E agora, Deus ama o pecador, porém abomina o pecado. As 7 pragas virão num só dia. E diz a Bíblia, haverá morte, haverá pranto e haverá fome. Num só dia, ou seja, um ano literal. Ezequiel 4, versos 6 e 7. As pragas devem cair entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Não podemos afirmar se vai ser um ano exatamente, mas podemos dizer que exatamente dentro deste período de tempo é que as 7 pragas devem cair. E a primeira praga, diz a Bíblia, são úlceras malignas e perniciosas sobre a terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Isto significa que a pessoa que adora a besta, ela vai receber feridas internas e externas. Feridas mesmo. Você já ouviu falar das 10 pragas do Egito? Quando Moisés foi lá para libertar o povo, Deus mandou 10 pragas. Deus permitiu que 10 pragas caíssem sobre os egípcios. Pois é, agora no final dos tempos, não são 10, são 7. E a primeira você já sabe. Úlceras malignas. Vamos agora ver a segunda praga. Apocalipse 16.
Apocalipse capítulo 16, está aqui, olha. Derramou segundo a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. A segunda praga é sobre o mar. A terceira praga é sobre os rios. Vamos olhar no computador? Vamos lá. É muito interessante isso. Você pode acompanhar com muita atenção. Se você tiver uma caneta aí, você pode tomar nota, pegue um caderno e você, por favor, acompanhe aqui comigo. A primeira praga nós já analisamos, agora vamos ver a segunda. A segunda praga, de acordo com a Bíblia, está aqui, olha. O mar vai se tornar em sangue, como de morto. Morrerá todo ser vivente que há no mar. Vamos dar uma olhadinha no mar? Vamos lá, você gosta de ir à praia, gosta de ver o mar? A segunda praga é sobre o mar. Vamos dar uma olhadinha e ver o porquê que a segunda praga vai ser sobre o mar. Vamos lá. Olhando aqui, olha. Você pode prestar bastante atenção e ver. Dá uma olhadinha aqui no mar. Tá vendo? Coisa linda, maravilhosa. É ou não é? Olha, o mar foi criado por Deus. Jesus pregava o evangelho muitas vezes à beira-mar, na praia mesmo. Mas por que uma praga vai cair sobre o mar? Por uma razão muito simples de entender. Porque o mar, ultimamente, tornou-se um lugar de espiritismo, tornou-se um lugar de misticismo. Hoje, no final do ano, todo 31 de dezembro, as pessoas espíritas, elas descem, vão ao litoral. E ali, diante do mar, dentro do mar, eles fazem todo um ritual espírita. Inclusive, existe a deusa do mar. Já ouviu falar? Iemanjá, a deusa do mar. Esta tal de Iemanjá, a deusa do mar, foi criada pelos homens. E o mar tornou-se um lugar, aonde as pessoas realizam os seus rituais espíritas. Final do ano, as pessoas se vestem de branco, é ou não é? E descem até o mar, até o litoral, e ali elas fazem um descarrego espiritual. Já viu? Que absurdo. Então, o mar é um lugar hoje depravado, a praia, o litoral é um lugar de depravação muitas vezes, onde se praticam pecados terríveis e, acima de tudo, aonde se coloca ideias, filosofias espíritas. Uma praga vai cair sobre o mar e o mar vai se transformar em sangue, como sangue de morto. Mas o sangue de Jesus tem poder para livrar qualquer pessoa dessas pragas. Se você o aceita como Salvador, tenha certeza que esta praga e nenhuma das outras vai cair sobre você. Deus te abençoe muito. Vamos agora para a terceira praga. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Continue com a Bíblia aberta. Apocalipse 16. E nós vamos analisar claramente a terceira praga. Vamos olhar aqui no computador, vendo o texto bíblico, e você vai notar exatamente a terceira praga. Está aqui, ela vai cair sobre os rios e as fontes das águas, e tudo vai se transformar em sangue. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Por quê? Porque a água do rio e a água também das fontes, todas as águas, diz a Bíblia, se tornarão em sangue. Então o camarada vai abrir a torneira, ao invés de sair água, vai sair sangue. Vai ligar o chuveiro e ao invés de sair água, vai sair sangue. Diz a Bíblia, sangue lhes tem dado a beber. Por que a beber? Porque a Bíblia está dizendo que a água que as pessoas bebem, esta água vai virar sangue, na terceira praga. Você está percebendo que Deus não gosta do pecado? E aqui está a manifestação da justiça de Deus. Vamos agora para a quarta praga. Diz a Bíblia sobre o sol. O sol vai aquecer 7 vezes mais. Os homens se queimarão com intenso calor e blasfemarão o nome de Deus. Agora, vamos olhar na nossa tela. Eu gostaria que você raciocinasse comigo um pouquinho sobre o sol e por que a quarta praga vai ser sobre o sol. Isto é incrível, está bem? Nós vamos, com calma, dar uma olhada numa tela, na nossa tela, e você vai ver o porquê que o sol vai receber uma praga. O que o sol tem a ver com os nossos pecados, hein? O que o sol tem a ver com o adultério das pessoas, hein? Nada, né? Nada. Mas uma praga é sobre o sol. Vamos ver, saber por que é sobre o sol. A quarta praga sobre o sol. E diz a Bíblia, o sol vai se esquentar tanto,
vai aquecer de tal maneira que vai queimar os homens com fogo. Então vai esquentar muito mesmo. Alguns acreditam 7 vezes mais, outros acreditam menos. Não importa. Qual é a temperatura, qual é o grau normal do sol no Brasil, por exemplo, em São Paulo, por exemplo?